Não, já vos disse, não gosto de perder, não estão à espera que eu chegue aqui que me ria. Hoje não fizemos um bom jogo. No futebol a mim nada me surpreende, quando eu continuo a dizer, desde que a Itália ficou fora, depois de ter sido campeã da Europa, fora da Copa do Mundo, eliminada pelo Macedónia, eu acredito tudo no futebol. E portanto hoje o que se passou aqui, para além do futebol, porque no futebol é a eficácia, nós não podemos dar nada a este tipo de adversários que acreditam, e muito honestamente acho que merecemos perder. Acho que a única coisa de positiva neste jogo mesmo é que, se fosse uma final a um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ao Água Santa, porque foi melhor hoje. A única coisa positiva, volto a repetir, do jogo é que temos a oportunidade, 2-8 em nossa casa, de poder reverter, ou então passar uma grande vergonha. É isto que vai acontecer. Ou revertemos, ou vamos passar uma vergonha. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Não sei você, mas a ansiedade está batendo a porta aí. Graças a Deus voltamos aí para a elite do futebol brasileiro depois de 2 anos, e aí o Vasco já tem data e horário. Tá marcado contra o Atlético Mineiro a nossa estreia no dia 15 às 9 horas lá no Independência, né, família vascaína? Eu sei que você tá muito contrariado aí com as atuações do Vasco, o vexame que fez diante do ABC, a vergonha que passou agora diante do Atlético, mas eu tenho certeza, eu posso falar isso aqui, que o setor do campo que mais te preocupa é o ataque. E aí eu quero trazer uma resenha aqui bacana do canal Camisa 21, do Edmundo também, porque, cara, o Vasco fez um investimento alto aí no ataque e tá zero criatividade, a gente pode dizer assim. Quero citar aqui também, cara, em questão de reforçar o nosso time, o Marrone, que tá para sair aí do Fluminense. Curitiba tá tentando a contratação desse jogador. Quero resenhar com você se cabe o nome desse atleta aqui no Vascão. Seria aí um jogador interessante para compor o nosso elenco? Então vamos resenhar. Mas antes, preciso comentar um pouco aí sobre o que eu coloquei no início do vídeo, né? Essa declaração aí do Abel Ferreira, um cara que eu sou muito fã, sem sombra de dúvida, melhor treinador do futebol brasileiro e que fez o Palmeiras ser o melhor time do Brasil. Não é o melhor elenco, mas sem sombra de dúvida é o melhor time do Brasil. E o Palmeiras ontem perdeu para um time que não tem nem divisão no Campeonato Brasileiro. Família vascaína, claro que é um time muito bem treinado, que tem uma ideia de jogo. Quem acompanhou o jogo ontem, como eu vi, né, o jogo todo, cara, o Água Santa é um time certinho. Muito vascaíno, até comentou aqui no nosso vídeo, eu vi esses comentários, como é que pode o Água Santa jogar bola e o Vasco que não vem jogando. É interessante. Mas um outro ponto que a gente pode colocar, o Palmeiras, Flamengo, Atlético, foi citado aqui nesse momento que a gente viveu, né? De alguns vascaínos dizer, ó, o Vasco é terra arrasada, não presta pra nada, vai brigar pra não cair. Olha o Palmeiras, olha as contratações, olha isso e aquilo. E o Palmeiras ontem perdeu pro Água Santa, família vascaína. Por isso que eu venho batendo aqui, por mais que eu receba críticas de muitos torcedores agora que vêm falar que eu tô passando pano, que é isso, que é aquilo. Concordo com todo vascaíno que pontua o seguinte: Thiago, esse processo da venda do Vasco, ela foi toda errada. Desde a entrada do Salgado lá atrás, concordo que o Josh, ele mentiu para você quando fala que não ia entrar com diferença de orçamento. Osório e Salgado falando que o Vasco quer brigar por títulos, mas não ponderando o momento. Não, primeiro vai organizar o time, a dívida, fazer alguns investimentos e depois lá na frente a gente vai brigar por título. Não, os caras estavam falando que nesse momento já ia acontecer. Mais uma vez, uma mentira para você. Jornalistas que usam sua capa para fazer de Cavani, para falar de Gerson, falou que é uma nova era, nego chorando, que agora a gente vai viver uma outra realidade. Mentiro para você. Agora o Vasco foi vendido. Quem comanda o futebol do Vasco é a 777. Você pode ficar revoltado com muita coisa, família vascaína. E não tô aqui para discordar de você não. Concordo com muitas das críticas, principalmente no planejamento, nas escolhas que a gente vai falar aqui durante o vídeo. Mas a gente tem que entender o seguinte: falando somente de planejamento de futebol,
esquecendo as promessas, as falas políticas, que eu sei que você fica irritado com isso. Agora, isso demanda tempo. Não é da noite pro dia que o Vasco vai ter um time competitivo. E isso é a minha postura aqui. Thiago, você acredita que a 77 quer fazer o Vascaíno campeão? Não sei, não. Nesse momento, por isso que eu tô com meu pé no chão, vendo dia após dia. Thiago, eles querem fazer do Vasco RB Bragantino. Também não sei, pode ser. Vamos ver ao longo dos anos. Agora, você criticar Maurício Barbieri, Pedro Raul, que faz todo sentido, mas eu acho que a gente tem que ter um entendimento que isso vai levar algum tempo, como levou para Flamengo, como levou para Palmeiras, e mesmo assim, mesmo com um time mais pronto, mais preparado, acontece o que aconteceu ontem, uma derrota pro Água Santa, um time que não tem nem divisão. Então o que aconteceu com o Vasco contra o ABC, claro que foi um vexame, como o Abel pontuou aí. Se o Palmeiras não for campeão, vai ser um vexame. Mas isso, cara, são resultados que vão acontecer nesse processo. É como o Figueiredo muito bem fala, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Sei que você fica com raiva de muita coisa, família vascaína, mas eu acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Porque o que me parece aqui, só um desabafo rápido, é que muito vascaíno, tanto criador de conteúdo como torcedor, parece que em alguns momentos, não todo, torce contra. Torce contra, sabe por quê? Porque eu vejo aqui, Vasco perde pro ABC, perde pro Atlético, chega o cara aqui, porra, feliz, porque o que ele disse, a opinião dele tá certa. Que porra é essa, gente? Que porra é essa? Não sei se vocês pensam da mesma forma que eu. Parece que alguns vascaínos torcem contra esse processo. E aí eu peço a participação do vascaíno que critica, que fala que não sei o que nada presta. Venha com alguma coisa concreta aqui pro Thiago, porque eu posso mudar de ideia. Eu posso. O que eu quero é o bem do Vasco. Se você tiver certo, eu mudo de opinião aqui na hora. Porque eu não tenho essa vaidade, cara. Eu não ganho nada quando alguém aqui me critica. Pô, Thiago, tu ganha quanto pra defender, pra ter essa calma? Não ganho porra nenhuma. Tô gravando vídeo aqui na cozinha da minha mãe, trabalho aqui atrás, no prédio aqui do lado. Não ganho porra nenhuma. Não tenho a pretensão de ser jornalista, de fazer entrevista com o jogador. É só uma opinião de entender que o Vasco de fato foi vendido. Te peço uma opinião concreta aqui, como é que a 77 sai do Vasco, se é isso que você quer, me ensina aqui, me mostra aqui pra gente debater junto, mas eu preciso entender que não se faz um time da noite pro dia. Esse é meu ponto de vista. Olha o Palmeiras aí, o que aconteceu, essa derrota pro Água Santa, família vascaína. Vamos debater mais sobre isso aí. Agora, família vascaína, de fato aí foi marcado, né? Os confrontos do Vasco aí, data, horário, a gente pode dizer aqui que é Atlético, dia 15, né? Num sabadão, às 9 horas. O Palmeiras é num domingo, às 4. Bahia na segunda, feriadão. Dia do Trabalhador, às 8 horas. E o Fluminense no dia 6, às 9 horas, aí num sábado, família. Então tá marcado esses confrontos. E aí, aqui é um ponto interessante também pra gente debater, né? O Vasco enfrenta aí dois times que são muito candidatos a qualquer título aí que eles vão disputar nessa temporada. E aí muito torcedor pode fazer terra arrasada se o Vasco não conseguir aí bons resultados nesses dois jogos. E aí você pega a família Vasco, só pra gente debater aqui, os 8 melhores times do ano passado, né? Vamos lá, Corinthians, Fortaleza, Atlético Paranaense, Flamengo, Fluminense, Internacional. É isso? Estou esquecendo de algum aí, vocês me ajudam aí. Qualquer time, se chegar e perder essas duas partidas para Palmeiras e Atlético Mineiro, não é um resultado absurdo. Mas o Vascaíno ou alguns vão falar que, porra, perdeu, não presta pra nada. A gente vai encarar dois times muito fortes. Agora, pra você não dizer que eu não vou criticar se o Vasco perder esses dois jogos, porque vou sim, só não vou fazer terra arrasada, porque é o seguinte, é o que eu venho pontuando. Por exemplo, o Atlético Mineiro, que é a nossa estreia no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro ele vai fazer 3 partidas até encarar o Vasco. Libertad na Libertadores, a segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro, e depois encara o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil. Ou seja, tem um elenco, né? Tem ali peças de reposição, mas, cara, provavelmente pode poupar, pode fazer um time alternativo, e o Vasco tem que se valer disso sim. Principalmente na questão da intensidade, da vontade. O Vasco tem que saber se beneficiar dessa situação. Outro exemplo, Palmeiras. Até a segunda rodada do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras encara o Vasco, Palmeiras vai ter Bolívar, né, pela Libertadores, a segunda partida com a Água Santa, Tombense, Copa do Brasil, Cuiabá na estreia do Campeonato Brasileiro, Cerro Porteño pela segunda fase da Libertadores, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 jogos
até encarar o Vasco. Então, nesse período, tanto o Vasco encarando o Atlético e o Palmeiras, o Vasco só vai fazer 2 jogos em abril, família vascaína. Então, alguma coisa tem que se tirar de positivo dessa merda que foi construída aí com a eliminação da Copa do Brasil e também do Carioca. O Vasco faz 2 jogos, enquanto os nossos adversários aqui têm muitos compromissos, família vascaína. A gente sabe aqui, a gente sempre está pontuando que o Vasco necessita, sim, de reforços, que o planejamento foi errado, no sentido de você falar que chegaria com 90% do elenco aí pronto, e o Vasco não chegou. O Vasco tem muitas carências, e uma delas, família vascaína, é a parte ofensiva. Está preocupando muito o vascaíno. Eu acho que a parte defensiva ali com o Capasso, Léo Pumita e Piton, todos esses jogadores em campo, me passa uma confiança, me passa. Agora, se um deles não tiver, o que o Vasco tem no banco é preocupante. É preocupante. Mas a parte ofensiva é o que mais me preocupa. E o Vasco, família vascaína, investiu bastante dinheiro nesse setor, podemos dizer assim, porque hoje você pode falar o que quiser. Falar assim, o Jair é volante, mas o Jair não joga de volante no Vasco não, ele joga de meia. Até ele mesmo disse, né, que no Atlético Mineiro ele tinha mais funções ali de marcação e no Vasco ele tem mais liberdade para criar. Ele tá jogando de meia no Vasco. O Vasco investiu aí de forma parcelada 13.200 no Jair. Investiu em outro jogador também, que foi o Orediano, 21.700. E também no Pedro Raul, 10.400, família. Ou seja, um total de 45 milhões aí investido no ataque do Vasco, que é preocupante. Eu vou trazer aqui 2 resenhas que representam isso. O Edmundo falando do Orediano e também o Camisa 21, que citou ali o Pedro Raul, que é possível artilheiro da competição. Se liga só. Fala os seus 5 artilheiros do Brasileiro antes de começar. Tiquinho, Luizito. Ele é firme, eu gosto dele que ele é firme. Luizito, Tiquinho, Cano, Yuri Alberto e Hendrick. Ó, Hendrick? Você não pôs nem o Pedro, nem o Gabigol? Não, tudo bem, vamos tirar o Hendrick e colocar o Pedro, beleza. Não, beleza. Eu tô falando o meu gosto de futebol. Sim. Meu gosto de futebol. Hulk, Gabigol, Pedro, Yuri Alberto. Você pegou a cola dele, E você não ia falar Pedro. Cano tem que estar, velho. Eu falei também Cano. Luizito Soares. Não, já é 6. E cadê o Tiquinho? 5. Então, velho, concordou comigo e não colocou o cara. Eu acho que o Tiquinho é bom jogador. Mas assim, Hulk, Gabigol, Pedro, Luizito Soares. Quem que é o outro? Pedro Raul. E o Cano. Teu Pedro Raul. Esses caras brigam. Dá teu Pedro Mas pra Raul. gente colocar uma lista pra... E dá teu Pedro Henrique lá do Inter. É uma ansiedade da gente querer ver o Orediano, porque, cara, foi, de todos esses aí, de todos os contratados, foi o que custou mais caro. Ele custou $4 milhões, e se ele jogar 40 partidas entrando como titular, o Vasco tem que pagar mais $2 milhões. Então, são $6 milhões, cerca de 30 milhões de reais. É o jogador mais caro do elenco. Então, ele precisa jogar, né, cara? É o jogador que a gente mais criou expectativa. Tá aí, né, família? Pegando um gancho aí do Edmundo, falando do Orediano, eu acho que isso é um fato, não dá pra discordar disso. Um investimento tão alto que foi feito no jogador, o jogador mais caro que o Vasco comprou nessa janela, e ele não consegue se firmar ainda pela questão física, e nos faz pensar, será que foi um investimento correto nesse momento? Será que não tinha que trazer um outro jogador, analisar mais? Eu acho que ele tem muito potencial, acho que vai nos ajudar, mas a gente entra com uma carência muito grande aí nesse Campeonato Brasileiro, nessa função, porque a gente sempre comentou aqui, né? O PEC vem jogando bem, o PEC vem ajudando, já tá diminuindo ali suas atuações, né? Já vem caindo no rendimento, e a gente sempre pontuou, quando chega ali no Brasileirão da Série B, que foi esses últimos 2 anos, o PEC cai muito, e pode cair nesse momento, e o Vasco não tem outro nome a não ser o Orediano, então preocupa nesse sentido. E outra questão ali do Pedro Raul, que foi citada, ele falou ali que pode ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul me irritou, cara, na última partida contra o Atlético, mas eu, Thiago, continuo acreditando que ele pode fazer sim um bom Campeonato Brasileiro. Algumas coisas precisam ser ajustadas, por exemplo, um camisa 10 que vai ajudar muito o Pedro, né? Talvez mudar ali em algum momento do jogo a questão de trazer o PEC aqui pro lado esquerdo para fazer mais jogada de fundo e fazer mais cruzamento, né? Ele ser mais municiado no sentido de ficar mais próximo da área, participar menos ali de sair da área, de abrir pelo meio, de abrir pela ponta, né? Ficar mais próximo da área como foi lá no Goiás. Então eu acredito, família vascaína, mas é uma questão de erro de planejamento sem sombra de dúvida, né? Você investir aí quase 45 milhões e o Vasco ter muitas carências aí na fase ofensiva, ser um time pouquíssimo criativo, família. E para finalizar o nosso vídeo nesse sentido, queria aqui falar do Marrone, né? Tá aí na tela para vocês a informação do GE,
que o Curitiba está tentando a contratação desse jogador junto aí ao Midtjylland, né, que é o time que o Marrone pertence, da Dinamarca, que o Evander, se não me engano, continua lá, né? E aí eu queria trocar essa ideia com vocês, porque é um jogador jovem, é um jogador que talvez ali o Paulo Brax poderia negociar essa questão que vem fazendo muito aí, né, que é empréstimo e um valor fixado, se ele, né, o Vasco quiser, não por metas a ser batida, mas se o Vasco sentir interesse na contratação, acho que é um perfil que encaixa aí no modelo da 777, por ser um jogador jovem que tem características interessantes, né? É um cara que foi revelado pelo Vasco, conhece o clube, é um jogador rápido, pode fazer de 9, né, pode jogar pela beirada de campo. Eu queria saber de vocês aí se vocês trariam o Marrone. Eu vou ser sincero, dependendo das condições do negócio, eu traria sim o Marrone. Eu acho que é um jogador que poderia encaixar, e não sei não, cara. Dependendo, chegaria até para ser titular do Vasco. Sei que no Fluminense ele foi muito mal, mas ele é vascaíno, ele é cria nossa e talvez poderia nos ajudar, família vascaína. Vamos ter esse debate aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.